Muito boa noite, pessoal. Nós aqui, com mais uma edição do BN AutoCast. Hoje, mais uma vez, eu trouxe aqui um grupo de peso. A ideia é tirar todas as dúvidas sobre vistoria cautelar. Tanto vistoria cautelar, aquela que é feita para o cliente na hora de comprar o carro, quanto aquela que o Detran exige hoje para a transferência do veículo. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. BN AutoCast está no ar por conta do Auto Shopping Itapuã, do Auto Shopping Salvador, do Auto Shopping Rodrigues e cada um dos meus convidados que estão aqui agora. Vou começar com o Top Nordeste Vistoria, Renato. Boa noite, Renato. Bem-vindo. Soltel Vistoria, Jefferson, muito obrigado por ter aceito o convite também. Decra, Leandro, foi difícil trazê-lo. Conseguimos. Obrigada aí pela presença. E Ricardo, obrigada também, viu? Vamos hoje bater um papo aqui. Eu pretendo esclarecer todas as dúvidas. Antes de vir para cá, já tem alguns dias, eu tenho conversado muito com alguns clientes, amigos que me trouxeram algumas dúvidas, vendedores lá do Auto Shopping que trazem também assim, questiona mais sobre isso, eu tenho uma historinha para contar. Então tem muita coisa bacana. Mas eu gostaria que primeiro, assim, cada um se apresentasse, falasse de sua empresa, quanto tempo tem de mercado. Renato, fica à vontade aí para falar um pouquinho da tua empresa. Boa noite, sou Renato. Minha empresa é a Top Nordeste Vistoria. A gente trabalha especificamente só com vistoria veicular credenciada ao Detran, né? A vistoria para transferência, segunda via do DUT, muda essa característica, todas as vistorias ligadas ao Detran. A Top Nordeste está na Bahia inteira, né? Na Bahia inteira, em torno de 28 cidades na Bahia, está no Piauí, está em Goiás e está entrando agora em Minas Gerais. Gente, olha só, quando fala que aqui eu trouxe empresa de peso, realmente. E tem 10 anos de mercado. A gente está desde 2012 na Bahia, começou na Bahia, já está 10 anos no mercado. Poxa, que responsabilidade. Isso aí, para ter 10 anos de história, né? Sinal que tem competência, que tem credibilidade. Sim. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais dessa história, saber por que a Top tem aí 10 anos no mercado. Soltel, Jefferson lá, meu parceiro do Auto Shopping Itapuã também. Fala um pouquinho aí da tua empresa, da tua história. Antes de mais nada, Dani, eu quero te agradecer essa oportunidade que você deu pra gente para falar de vistoria cautelar, um assunto muito importante para quem quer comprar um veículo, né? Boa noite, meus amigos. A Soltel Vistorias nasceu em 2002 e de lá para cá a gente tem atendido concessionários, lojistas, seguradoras e hoje a gente está atuando em 7 estados. 7 estados, atendendo concessionária, atendendo o cliente final também, exato, né? Exato. Tem um balcão lá no Auto Shopping para o atendimento do consumidor final, é Exatamente. Isso? Ivete tinha que ter vindo contigo, né? Não na trouxe próxima, Ivete. Na próxima. Eu devia ter ligado e chamado diretamente, viu? Leandro, a ordem aqui pulou um pouquinho, que era a ordem do papel, mas Leandro foi a nossa mais nova empresa de vistoria cautelar agora no Auto Shopping Itapuã, sim. Isso. Mas de mercado, é tu que vai falar agora sobre a tua experiência. Um pouquinho mais antigo. A Decra, na verdade, ela foi fundada em 1925 na Alemanha, né? E em 2008, 2009, ela comprou o grupo Volt, que era uma especialista que vocês conhecem como a Linces, né? Vistorias. Né? A famosa Linces, a Decra na sua expansão mundial aí, ela comprou a Linces, que era uma especialista aqui, veio com toda a sua carga de conhecimento, tecnologia, né? E ampliou os negócios. Então, a gente já tem bastante tempo de mercado já, desde 2008 a gente atua com o nome Decra, né? Mas a gente já vem uma carga já desde 1925 aí de tecnologia e para trazer para o mercado coisas novas, produtos novos. Te agradecer a oportunidade, pelo convite. Pedir desculpas também pela correria, né? Que a gente sempre Essas tem. agendas, vocês imaginam, as agendas, assim, eu consegui, né, reunir aqui todo mundo. 4 grandes empresários com seus negócios diversos aqui na cidade e em todo o estado, fora do estado também, como é o caso, né? Então foi bem difícil, mas estamos todos aqui, né? E aí, como você falou, né, a gente
recentemente conseguiu abrir uma loja lá. A gente está em projeto de finalização dela, mas essa semana a gente já está finalizando e se a partir de semana que vem já vamos poder já divulgar. Bom, o Auto Shopping Itapuã cresceu, precisava também de Sim, mais uma empresa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E nós temos aí o Ricardo Supervisão, foi a segunda empresa, né? Entrar primeiro Jefferson desbravou lá e depois Ricardo, que já está há um bom tempinho com a gente. Fala um pouquinho aí da supervisão, sobre o teu negócio especificamente, Ricardo. Dani, boa noite a todos. A supervisão em si, ela tem a matriz dela em São Paulo, em São José dos Campos. Ela está no ramo de vistoria cautelar há mais ou menos quase 20 anos. E eu sou franqueado da supervisão há 4 anos, né? E nós atuamos juntos lá no Auto Shopping Itapuã, onde a gente conseguiu implementar juntos, né, depois que a gente conversou lá, a obrigatoriedade do laudo cautelar no Auto Shopping, que eu tenha notícia, o primeiro Auto Shopping que implementou como obrigatório o laudo cautelar para todos os veículos que entram lá. Eu acredito que nós já temos uns 4 anos assim, 4 anos, né, trabalhando com essa obrigatoriedade. Porque no início, Jefferson, vamos encarar essa, né? Me ajuda a conscientizar, porque foi necessário essa conscientização do quanto era necessário o laudo cautelar, né? Depois, com a tua chegada, já estava um pouquinho andamento. Eu me lembro na minha reunião de apresentação, não sei se você está lembrado, que tiveram lojistas que levantaram, simplesmente saíram da reunião, porque não aceitavam, que achavam um absurdo. Como vai obrigar? Eles olhavam aquilo como custo. E esses mesmos lojistas que fizeram isso, hoje, eles não compram nenhum veículo sem fazer o laudo, porque é uma segurança para ele e uma segurança para o cliente dele, que sabe exatamente o que é que está adquirindo. E hoje a ideia é nós trazermos assim para todo o público, consumidor, o que tem, quais os pontos realmente de maior destaque, onde a cautelar nos protege, né? Nos protege porque assim, eu sou cliente também, há pouco tempo, né? Eu fui vender o meu carro e fiz lá o laudo cautelar para comprovar. A gente vai chegar, inclusive, nesse assunto mais precisamente, de que não é só para compra, né? Quando eu fui vender o carro, eu quis me proteger. Disse assim, eu vou fazer a cautelar para comprovar que neste momento em que eu estou vendendo o meu veículo, o veículo está desta forma. Mas um pouquinho antes eu queria só chamar a atenção que hoje nós temos a Soltel, a Decra e a Supervisão, que trabalham com essa vistoria cautelar que é feita para o consumidor, para o concessionário. E a Top Nordeste Vistoria, ela trabalha com a vistoria que a sigla hoje eu tive que anotar aqui, a colinha, que é ECV, que na realidade é aquela vistoria que é feita para transferência do Detran, é isso? A ECV é a abreviatura de Empresa Credenciada de Vistoria. Pronto. A vistoria que a gente faz no Detran, ela segue um credenciamento junto ao órgão de trânsito do Detran, né? Sim. Então tem uma série de regras para você poder funcionar e uma série de regras para realizar a vistoria. Como eu sou leiga, Renato, e assim, muitas pessoas que estão também nos assistindo têm as mesmas dúvidas, eu acho que como os meninos trabalham com o mesmo produto e tu com um produto diferenciado, eu gostaria que tu iniciasse falando exatamente assim, o que a tua vistoria atinge, né? Quais são os itens que ela cuida? A vistoria que a gente faz por Detran, ela é uma vistoria obrigatória, né? Todo mundo que compra um carro vai transferir para um nome, tem que fazer a vistoria de transferência. Que antigamente fazia no Detran, com aquele decalquezinho, colava o papel, tirava o decalque, ia todo mundo para o pátio do Detran, colava, né? no ofício. Hoje ela é feita de forma eletrônica, através de laudo fotográfico, filmagem. Então ela é uma vistoria muito mais segura e transparente. Então a gente analisa através do sistema todo histórico, puxa todo o histórico do veículo, se tem alguma sistema nacional. É linkado ao sistema do Detran. Sim. Então, Detran Bahia. Detran Bahia. Quando a gente digita a placa, lá puxa todo o histórico, ver se tem alguma restrição para realizar aquela transferência do veículo. Além disso, olha se tem alguma adulteração no chassi, no motor, e checa todos os itens de segurança do carro, iluminação, cinto, buzina, pneu.
Estando com tudo ok, o laudo é aprovado e a pessoa pode se dirigir ao Detran para finalizar o processo, no exemplo de transferência. Eu fui lá fazer a vistoria com o meu carro, algum desses itens não passou na vistoria. Tem que voltar, pode regularizar e voltar imediatamente? Tem algum prazo, alguma coisa? Quando reprova algum item, por exemplo, o pneu está careca, reprovou. Você tem um prazo de 30 dias para regularizar aquele item reprovado, para voltar, refazer uma vistoria sem custo e finalmente sair aprovado. No caso, você vai trocar o pneu, botar um pneu novo, trocar um farol, e aí vai sair a vistoria aprovado e caso resolvido. Tá, e assim, nós conversávamos no bastidor que tu tem experiência também com a cautelar, né, que os meninos trabalham. Sim. E aí eu disse, a melhor pessoa para explicar exatamente a diferença, né, porque eu como leiga quero entender e acredito que muita gente quer entender qual é a diferença então. Da tua vistoria é a mesma coisa? Não, a finalidade a gente já sabe que para a transferência a tua é exigida, né? É obrigatória. A cautelar eu entendo como uma vistoria que tem que ser feita antes da compra. É uma forma de tornar a transação mais transparente. Você vai ver a realidade daquele carro naquele momento, né? Você vai ver se ele, além da vistoria do Detran, ele vai olhar se tem alguma adulteração, se tem alguma batida, se sofreu algum acidente, se foi de leilão. Então, agora, a parte mecânica, nem a do Detran e nem a cautelar atinge, não é? Não, completando até o que o Renato estava comentando, né, é importante a gente frisar isso, porque a importância do laudo cautelar é justamente você entender o que você está comprando. Você está comprando um bem móvel. Hoje em dia, carro não é barato. Isso, eu até peguei aqui, foi no Instagram de um de vocês, eu não anotei, eu acho que foi da Supervisão, que diz assim, se julgar um livro pela capa, perderá boas notícias. Se julgar um carro pela aparência, tomará grandes prejuízos. Evite problemas indesejados com o veículo, faça uma vistoria para conhecer a história verdadeira do automóvel. Além da capa que ela mostra, né? Então, tinha inclusive a imagem, eu achei perfeita essa colocação, porque aqui ela transmite exatamente o que é, né? Não, olhar só pela capa, vá a fundo, faça cautelar e veja os detalhes. Você tem muita gente que acha que entende de veículo realmente, né? E assim, o nosso produto ele vai muito além do que aquele entendimento de olhar o veículo apenas, né? E o importante até que o Renato comentou do laudo cautelar ser feito antes da transferência, que no ato da transferência eu já comprei o veículo. O veículo já é meu. Exatamente. Então, se eu chegar lá numa ECV, por exemplo, cheguei lá na Top e a Top simplesmente falou o seguinte, olha, esse veículo aqui está com um motor adulterado, ou está com um chassi adulterado. Veja bem, eu já comprei, o bem já está em meu nome, teoricamente. Eu já fui no cartório, já registrei, já fiz tudo. Então, a importância da cautelar é que previamente você não tem esse problema na hora de transferir o veículo e ver que o veículo às vezes é um dublê. É um veículo que foi clonado, é um veículo que tem um problema, uma restrição maior que você às vezes não consegue nem resolver e perde o dinheiro, né? No nosso último podcast com as agências de marketing que cuidam de grande número de lojas, da associação, dos auto-shoppings, nós comentávamos que o vendedor, na hora de vender o carro, ele precisava contar a historinha regressa do veículo. Dizer, olha, este veículo foi única dona, ele fez as revisões todas na concessionária, todo seminovo tem a sua historinha própria, né? Agora, é a história que o vendedor conta. Exato. Então, quer saber a história real do carro, faça a vistoria cautelar antes de concluir o negócio. Isso que é importante, né? No geral, a gente tem que ser muito imparcial, tá, Dani? A gente não pode nem entender para um lado de quem compra, nem para o lado de quem vende. A gente tem que efetivamente olhar o bem. Sim, né? Então é isso que é importante no ato da vistoria, a gente conseguir avaliar aquele bem, né? Logicamente mostrar para o cliente, independente de quem compra ou de quem venda, quem vai se beneficiar ou se prejudicar dessa negociação. A nossa função não é beneficiar alguém ou prejudicar outra parte. Transmitir a realidade. É ser transparente e transmitir a realidade do veículo, entendeu? Isso que é importante. Ô Jefferson, a tua vistoria, no caso falando de Soltel, né? Quais são os itens que ela contempla? O que vocês verificam no carro? Ô Dani, acho que o consumidor sempre quer saber exatamente, eu vou estar protegido em relação a que itens? Sim. A vistoria cautelar, ela passa por 2 momentos. Tem a vistoria de estrutura, né, que a gente verifica colunas, painéis, longarinas. Tem
a consulta sistêmica, que vai puxar toda a vida desse veículo, restrições, leilões, débitos e multas. E aí a gente consegue montar um laudo e entregar ao cliente com um parecer bem assertivo, tá? Então, como a Leandra acabou de falar, vai comprar um carro, a cautelar tem que ser feita antes da conclusão do negócio. Que tu tem a consulta do teu banco de dados, Exatamente. Onde vem a documentação toda do veículo. Exatamente. E fora o que eu assisto lá diariamente no Auto Shopping, que é aquele detalhamento mesmo, a canetinha ali, tira a borracha. Isso. Não, a vistoria cautelar, como sempre falo, é um relatório detalhado da vida do carro. Então, como o Leandro comentou na estante, tem gente que fala assim, eu entendo de carro. Tem cliente que já me liga assim, não, eu só vou fazer a cautelar assim, tira teima. A gente faz o laudo quando entrega a surpresa. Eu não vi isso. Eu falei, mas não era para ver. Eu ainda vou querer conhecer as historinhas aí do que vocês já conseguiram inibir, né? Agora, Ricardo, a gente tem história. A tua análise é diferente da Soltel? Tem algum item que tu queira pontuar, assim? Assim, Dani, as empresas de vistoria cautelar, elas basicamente analisam os mesmos itens, de repente com um critério diferente em uma ou outra, mas a gente foca no que é mais importante do veículo, que é a estrutura dele, para saber se ele já teve algum dano à estrutura dele e dizer que dano é esse, que gravidade esse dano teve na estrutura. Na parte de identificação, para ver alguma possível adulteração que tenha no veículo, aí a gente faz um trabalho, entre aspas, prévio à ECV. Então a pessoa já vai para esse CV com a vistoria cautelar, lógico que podem existir erros, mas ela já vai tranquila, sabendo que ela vai conseguir transferir o bem dela, porque não existe nenhuma adulteração de chassi, de motor, de etiquetas daquele bem. E é feita também, lógico, a parte que é importantíssima, a parte documental, que são empresas fornecedoras de informações, que nós pegamos essas informações no Brasil inteiro, é feita uma varredura geral sobre o veículo, para saber a procedência dele, né? Quantos donos ele teve, por onde ele passou, se já teve algum evento de roubo e furto, de leilão, que evento de roubo e furto, evento de leilão, são coisas que desvalorizam um pouco o item. Então, o comprador, muitas vezes, ele não sabe. Ele vê um carro lindo, mas aquele carro ficou 3 meses desaparecido. Ele foi roubado, foi devolvido. E no momento que ele vai comprar aquele carro, ele compra aquele carro, que ele transfere, faz tudo direitinho, vai colocar o carro no seguro, aí dá um problema. A seguradora não aceita 100% do bem, porque aquele carro já existe um evento. Sim. Né? Então, a informação, o momento de comprar um carro é muito delicado. Eu converso muito com clientes que me pressionam, cara, entrega esse laudo rápido, tá demorando, tá falando, meu amigo, você não tá comprando um cacho de banana, você tá comprando um veículo. Então, tem um pouquinho de calma, a gente vai entregar um produto correto, mas no tempo correto. A cautelar de vocês é que as seguradoras exigem também, porque já tem muitas seguradoras exigindo, já trabalham, né? Muitas seguradoras, empresas de consórcio, bancos, financeiras. Né? As financeiras, elas cansaram de financiar produto ruim. Então ela tinha uma garantia, mas quando ela ia olhar o que estava na garantia dela, era um lixo que tinha ali. Né? Um carro ruim, muitas vezes um carro adulterado. E elas, para se prevenir, elas estão fazendo essas exigências também da vistoria cautelar. Sim. O que eu acho interessante só, até frisar que a questão da seguradora, né? Muitas vezes a própria seguradora, quando ela exige o laudo cautelar, é porque ela já tem em seu histórico, tá, um histórico de sinistro ou de leilão desse veículo, e o que importa para ela é a segurança do bem. Né? E o laudo cautelar, ele visa muito isso, a segurança do proprietário, da pessoa que está dirigindo aquele veículo, vai adquirir aquele bem. Não só para você não ser lesado, porque hoje você tem aí negociações pela internet, então você aumentou realmente o número de fraudes veiculares, mas também para você simplesmente ter uma segurança que você está adquirindo aquele bem e você não vai ter um problema ali na frente de um carro recuperado de leilão, por exemplo, de uma média monta, que simplesmente não foi devidamente regularizado, ou seja, não foi consertado às vezes um item estrutural importante que vai trazer segurança efetiva no caso de uma colisão. Agora, conforme a gente vai avançando, vem à minha cabeça algumas perguntas que amigos mesmo fazem. Em caso de leilão, por exemplo, né? Tem um apontamento de leilão. Sim. Mas o leilão pode ser um leilão que foi o veículo tomado pela financeira, que não trouxe nenhum prejuízo ao veículo. Isso é um ponto até importante, tá, Dani?
no mercado, eu vejo isso muito aqui na Bahia acontecer, né? Então, vou falar por experiência minha, pelo menos. Aqui na Bahia, o carro de leilão ele não é muito bem aceito pelo consumidor final, coisa que já acontece em outras partes do país completamente diferente. Tá? Ele já tem uma aceitação muito melhor. Contanto que você saiba dos seus direitos. O importante é que a gente tenha ali consciência do que a gente está comprando. Então, se eu compro um carro de leilão, por exemplo, com pequena monta, ou simplesmente financiamento, que teve uma busca e apreensão. Então, você comprou o seu veículo, por exemplo, aqui, seu veículo está ótimo, agora, roda muito pouco. No laudo aparece que é o leilão da financeira por conta de retomada financeira? Geralmente aparece o nome de quem leiloou, tá? Mas não é uma obrigatoriedade, porque a gente não tem uma lei no Brasil, uma lei federal, que estipule e obrigue o leiloeiro a fazê-lo. Antigamente a gente tinha até fotos. Sim. Mas né, é obrigado de a constar leilão? Pequenos leiloeiros, talvez não, tá? Para ser bem sincero com você. Mas isso não é o que acontece com os nossos casos a priori. Por quê? Hoje em dia, os maiores leiloeiros são financeiras e as próprias seguradoras, Sim. que hoje também são os nossos maiores clientes. Isso. Porque eles já entenderam... fica no banco de dados de vocês também. Exatamente. Só fechando o que o Leandro acabou de falar aí, eu faço muita vistoria para corretor de seguro. Sim. Ele faz uma cotação do carro do cliente e aparece 4, 5 seguradoras que não têm aceitação para aquele risco. Aí na cabeça dele ele já acha que aquilo ali foi uma perda total. Sim. Ele liga pra gente, faz a vistoria cautelar. Não tem problema o carro. O carro às vezes passou por um leilão, mas leilão de financeira. Sim. A estrutura está preservada. Que é o que importa, exatamente, realmente, né, na hora da aquisição isso vai do veículo. trazer tranquilidade para aquele cliente que comprou o carro. O importante é o cliente estar ciente, por exemplo, que o carro é de leilão, que ele não tem um dano estrutural que vai trazer risco à segurança dele naquele veículo, e ele saber que legalmente ele tem um direito de até 20% de desconto do valor daquele carro. Então isso que importa, porque a própria seguradora, inclusive, ela faz dessa forma. Ela segura aquele bem, contanto que ele esteja aprovado no laudo cautelar, mas ela só assegura até 80% da FIP. Sim. Então não importa você pagar, por exemplo, vou comprar um carro de 100% da FIP, e sabendo que ele é de leilão, e vou botar ele no seguro a 80%. Ou seja, se no caso de roubo eu vou perder dinheiro. Então é importante o cliente sempre fazer o laudo cautelar para saber esse histórico de leilão. Não que o carro seja ruim, que ele não deva comprar, não, mas que ele deva saber o que ele está fazendo. E nessa pesquisa, Dani, de procedência, ela sai várias informações, não só leilão, né? Essa pesquisa que todos nós fazemos para mandar. Ela sai, por exemplo, a informação de leilão, mas sai se houve sinistro envolvido ou não. No caso da financeira, sai o leilão, mas não sai o sinistro, né? Que seria uma perda total, alguma coisa desse sentido, que existe leilão financeiro, leilão, perda total. Sai outros tipos de restrições, né? Uma restrição judiciária de coisas muito antigas, nós já nos deparamos lá no Auto Shopping. Causas trabalhistas, de repente aquela pessoa teve um empregado que colocou ele na justiça. Sim. E ele nem sabe aquele bem está arrastado. Descobre na hora de vender o carro. Na hora de vender o carro. Ou na hora de quem está comprando descobre. Né? Que ainda é pior. Um susto muito grande. Dado o negócio como concluído na hora de fechar. Entendeu? Então, assim, a importância da vistoria cautelar, eu não sei como antigamente se comprava e vendia carros. Como eram feitas as transações. Não dá para entender. Agora, Renato, na parte do Detran, por exemplo, se ele não passou pela vistoria cautelar, quando chega lá para ti com essa, se tem algum problema judicial, isso também é impeditivo da transferência? Impeditivo. No sistema também do Detran vai impedir, se tem algum processo, tem alguma coisa, não consegue transferir o veículo. Agora, tem situações que reprova na cautelar, mas pode ser aprovado na do Detran. Por exemplo, o veículo sofreu uma batida, foi consertado. Tem aquela massinha. Na do Detran, a gente não avalia isso. Se o veículo está perfeito, bateu, consertou. A estrutura também não, vai ser aprovado. Se foi abalada a estrutura, ele não é analisada a estrutura. Então ele pode ser reprovado a cautelar por ter tido uma colisão e aprovado do Detran, porque na do Detran não analisa se foi colisão. Se ele está no momento da vistoria perfeito, já foi consertado, o carro está ok, aprovado.
não vai ser aprovado se ele tiver batido porque no momento da a do vistoria. Detran ela faz uma mera identificação, né? É como a lei diz, não é pejorativo, tá? Mas basicamente é como a lei... dos itens obrigatórios. Pronto. Depois da negociação concluída, para garantir que o veículo então, possa assim, passar de um comprador para o outro. Então eles não avaliam, por exemplo, se você tem uma longarina e foi soldada. Exatamente. Então, por exemplo, uma longarina soldada, no nosso laudo, ele vai acabar sendo apontado. Para o Detran, ela consta como soldado, o carro está andando, está em perfeitas condições, ok. É o que basta. Só que aquilo num acidente, às vezes, a 100 km por hora, aquela longarina soldada, ela vai fazer uma diferença entre a vida e a morte, entendeu? É isso que é importante. No entanto, nós falávamos a respeito da validade desses laudos cautelares, Sim, né? sim. Então, assim, que a validade para o Detran era 30 dias, né? Tu até fez essa colocação, eu achei bem interessante. Então, o teu laudo vale por 30 dias para essa transferência. Agora, para o lado de cá, a validade não tem validade, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante. Eu achei interessante nós salientarmos isso, porque eu tenho algumas situações, desde a época que eu gerenciava concessionária de 0 km, e vocês também trarão aí outras histórias, mas acho que esse ponto é crucial a gente destacar. É porque o laudo cautelar, na verdade, ele é um retrato do carro naquele momento. Né? A gente não tem como garantir que o cara deu uma marcha ré, bateu num poste, recuperou o carro, né? Tanto que o nosso laudo ele é muito rico em fotografias e nem todas essas fotografias elas aparecem nesse laudo. Tem muitas fotografias que ficam no sistema arquivadas para uma possível contestação. Para o cara chegar e dizer, eu comprei esse carro e você não viu que ele estava batido. Né? Eu vou chegar para ele e falar, meu amigo, o carro não estava assim, o carro naquele momento estava dessa forma. Isso daí foi pós o laudo. Então eu não tenho como dar um laudo, dar uma validade nesse laudo, porque eu não sei o que é que vai acontecer nesse carro. Né? Pouquíssimas concessionárias pegam o laudo naquele momento e já deixam o carro ali. Tem algumas que já deixam o carro ali. Então, ok, aquela dali eu posso dar uma certa garantia para ela, porque o carro foi imobilizado naquele momento. Exato. Né? Mas o cara que faz o laudo, deixa o cliente ir para casa. Aconteceu comigo na Caoa, eu estava fazendo uma vistoria, nós acabamos de fazer a vistoria, 300 metros depois, bateram no fundo do carro, que a gente tinha acabado de fazer a vistoria. Né? A cliente, ela foi até consciente, ela voltou com o carro lá, mostrou o que tinha acontecido, nós já fizemos o laudo, já com o apontamento necessário, e ela acabou até fazendo o negócio. Mas poderia ser um cliente que usasse... Mas isso é muito interessante nós pontuarmos. Hoje, os lojistas lá do Auto Shopping, muitos deles também já praticam, fez a cautelar, agora deixa o carro. Eu estou garantindo e recebendo essa cautelar neste momento. Exatamente. Se o cliente voltar para casa com o carro, trazer depois de 2, 3 dias, vai ser necessário uma outra vistoria. Exatamente. E isso é o certo. Das historinhas, né, que nós estávamos falando, eu na época da Itapuã Veículos, eu gerenciava a concessionária e um cliente comprou um carro 0 km e depois de alguns meses, 3, 4 meses, eu não me recordo exatamente, ele voltou à concessionária porque ele deu uma pancadinha no carro em algum local e ele levou para conserto. Quando ele chegou para consertar, aí ele disse, olha, mas esse carro também foi batido aqui. E ele disse, não, eu comprei esse carro 0 km, nunca bati o carro. Ele disse, não, o carro já foi batido. E ele foi lá para a concessionária, chegou na minha sala, parecia um bicho, dizendo assim, eu comprei um carro 0, vocês me entregaram um carro batido. E na ocasião, o carro 0 km, não na ocasião, o carro 0 km não tem cautelar, né? É o carro 0 km que eu entrego com a nota fiscal. A sorte, para eu conseguir provar que não tinha sido na concessionária, foi porque era uma concessionária Chevrolet, e aí ele fez o serviço de chaparia em uma outra concessionária. Então fica o registro do veículo lá, porque teve peças que foi até como garantia, eu acho que afetou alguma coisa assim. E aí, depois de eu ter recebido os xingamentos todos que foram averiguar a história, ele viajou por 15 dias e o filho pegou o carro da garagem, saiu com o carro, bateu, foi lá, fez o serviço. Quando o pai chegou, né, estava lá impecável. E aí, por azar dele, ele foi ver e tinha acontecido isso. Eu já peguei 2 casos, tá? Um no Rio de Janeiro, foi recente, de um amigo meu, pessoal, que não vou falar as marcas, mas foram 2 marcas diferentes, tá? E ele comprou o carro também 0,
e o carro tinha dano. Sim. E aqui em Salvador, a coisa de 8 meses atrás, um outro carro também, que é inclusive de um parceiro meu, que você conhece, lá daquela lavagem, que eu tenho um posto ali, de vistoria, e ele comprou um carro para o pai dele e simplesmente no primeiro dia que ele foi pegar o carro, ele já olhou, trabalha com isso, sabe identificar, pediu para a gente fazer um laudo contestando e realmente o carro está batido. E não necessariamente isso acontece na concessionária, né? Às vezes no transporte. Eu conheci agora um caso, inclusive, que aconteceu na concessionária. A gente também não vai dar nome nem marca aqui. Exato. Mas foi de uma concessionária aqui em Salvador, que eu soube até do funcionário de Jefferson, numa concessionária. A concessionária depois teve que assumir realmente que né, tinha sido repintado o teto do carro na concessionária. Acho que acontece, né? Carreta que tem bate, Vou falar que é mais comum do que deveria ser, Dani, infelizmente. Não, e o interessante é o seguinte, a gente pegou um caso lá em José Eduardo, de um Compass, que na verdade esse lote desse Compass estava no pátio já para embarcar na cegonha para entregar nos concessionários. Deu uma chuva de granizo. A montadora fez o quê? Botou esses carros todos para dentro de novo, fez o serviço de martelinho de ouro, repintou os carros, só prende apenas os componentes externos e embarcou. Então esse cliente, quando foi vender o carro para esse concessionário e foi trocar, a gente fez a vistoria e detectou que ele tinha todos os componentes externos repintados. Os internos nada. Isso deu uma dor de cabeça para o concessionário de Brasília que vendeu o carro para esse cliente. Porque acham até que é concessionária, não é? Não é da concessionária, foi da montadora. Depois de muita conversa, a concessionária, a montadora entrou no circuito e assumiu a culpa. Gente, olha o problema. Tá vendo? Por que fazer a cautelar? Não comprar gato por lebre. Agora a gente colocou aí uma interrogação gigante na cabeça do consumidor, porque se ele não vai poder acreditar nem no 0 quilômetro, aí tá complicado. Porque olha só, problemas eles podem acontecer, né? Você tem problema no transporte, você tem falha na fabricação, você tem muitas coisas até que a própria montadora, como esse, ela não comunica às concessionárias. Não comunica. Existe uma falha nessa comunicação muito grande, né? Então, muitas vezes o carro vai já, um problema já desde fábrica. E nesse caso do teto repintado que eles pegaram lá, foi o consumidor vendendo para outro consumidor, e aí ele foi só comprovar que o carro dele era 100%, porque ele tinha um carro apenas 6 meses. Aí ele leva o choque de como assim meu carro tem o teto repintado. Sim, exato. E isso é pesado, né? Que não desvaloriza o veículo, tá? Um veículo repintado, eu costumo sempre falar isso com o consumidor final, não é que a repintura vai desvalorizar o bem, tudo depende do ano dele. Né? No caso desse, 6 meses. 6 meses de uso, repintar o teto. Exato. Pega. Isso atrasa uma negociação. Mas no caso de um carro mais antigo, não vejo nenhum grande problema. E o grande problema, na verdade, é que a relação do brasileiro com o carro é diferente do americano. Né? Diz que o americano, a relação dele com o carro é a nossa com a geladeira. Aqui é diferente. Você compra seu carro, pô. Tem gente que dá até nome pro carro. Final de semana fica ali, ó, achando aquela sujeirinha para é emocional, né? É uma relação emotiva. Então a pessoa compra o carro zero e depois descobre que o carro tá todo repintado, o cara fica frustrado. Meu Deus. Não, abaixo é uma... um dos itens que a gente sempre vê voltar ou ter problemas, eu na época de vendedora de zero, vendedora depois de seminovos, agora no Auto Shopping em Itapuã, a questão de chassi, eu acho que pega bastante aquele chassi que tá como apagado, assim. Tinha até alguns veículos na época que diziam, o avaliador pegava o carro e disse, esse aqui, principalmente jogava aqui pro lado. Em Salvador, região que é de Salidra, muitos carros, principalmente Ford, Fiat, alguns chassis, Fiat Uno mesmo, é comum, Fiat Palio, que o chassi fica na região um pouco embaixo, que acaba pegando água, molhando, e o carpete também, é comum, às vezes uns carros mais antigos vai tirar foto do chassi e você tá vendo até o outro lado, não tem mais nada. Acontece. E aí tem que fazer uma remarcação de chassi. Aí você vai para esse retorno, aí é reprovado na vistoria, com observação, chassis inexistente ou precisando remarcar, e ele vai para uma empresa especializada remarcar e volta a fazer a vistoria. Além de chassi, quais são os outros itens que dão mais retorno, Renato? Assim,
Pneu dá muito retorno. É uma curiosidade até que assim, vamos ver se cola, né? Já sabe que o pneu tá ali meio careca, mas vamos ver se vai passar. Uma curiosidade até no Piauí, que a gente já tá no Piauí, lá é muito quente. E lá 100% dos carros tem película escura, fedado no carro todo. Então, no Piauí, no Brasil todo, a vistoria não pode ter película até um certo grau, somente no vidro da frente. Então, lá na nossa loja do Piauí, chega final do dia, o pátio tá cheio de película no chão, porque tem que arrancar, ou você arranca ou sai reprovado. E fica aquele chão cheio de película. Então, chassi, película, né? A questão de... me chamaram a atenção hoje para casos de para-brisa trocado, alguns outros vidros, porque vocês verificam aquela marcação do vidro, sim, né? Se tiver um só trocado, às vezes quebrou, trocou, não é problema. Mas precisa comprovar que foi feita a substituição, que comprou o outro? Se for um só, não. A vistoria é um processo investigativo, né? Você vê que tem um vidro que foi trocado, é um ponto de atenção. Mas tu aprova sem documentação, não precisa uma documentação extra para isso? Se for só não. Se for lateral, por exemplo, não reprova. Mas é um ponto de atenção. O vistoriador já vai olhar por que aconteceu isso. Ele já vai olhar com outro olhar, vai investigar mais a fundo se teve alguma coisa a mais. Interessante. Agora eu queria só voltar a um assunto que a Telena levantou, de fazer a cautelar antes da vistoria do Detran. Isso é muito importante porque você vai saber o problema antes. Exato. Se você souber que seu carro é adulterado no momento da vistoria do Detran... Tarde demais. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Eu sou obrigado a reprovar. Vai ficar lá, exato. Vai ser reprovado e vai ser encaminhado para polícia, para perícia técnica. E ele vai ficar lá, para desenrolar isso aí. Tudo isso, um pequeno que o Renato grande. falou, é interessante. Até a questão do vidro, isso também é apontado no laudo. São coisas prévias que, por exemplo, a questão do vidro que você perguntou, uma simples gravação, uma regravação no vidro com o chassi do veículo, ela já é suficiente para ser aprovada no Detran, correto? E isso é identificado no nosso laudo. Mas isso tem apontamento, tem reprovação, apontamento, não reprova, aponta, né? O próprio chassi, por exemplo, por ele estar inelegível, a gente não consegue aprovar e atestar que o veículo tem o chassi conforme padrão usual da montadora. Sim. Então, antes de você chegar lá no Detran, ser recusado, ter que procurar uma regravadora para fazer esse serviço, veja bem, depois que você comprou o bem e levou no Detran ou na SV para transferir, o carro já é seu. Qualquer coisa que você tem que resolver, é você quem tem que resolver. Sim, E é interessante do laudo cautelar que se eu der aqui agora que o seu chassi precisa ser regravado, que o seu vidro precisa ser regravado e coisas do tipo, você já pode resolver no ato da negociação um abatimento, um desconto, e sem contar que você vai saber se é isso mesmo que você quer para você. Porque tem gente que realmente, é como o Jefferson falou, a tratativa do brasileiro, o amor, o carinho pelo carro é muito maior de qualquer outro lugar no mundo. Porque outros se atende ali custo-benefício, eu estou pagando um pouco mais barato, porque eu sei que tem massa aqui, né? Que tem uma situaçãozinha aqui para resolver, um negocinho ali, certo, tá tudo certo. E vai ter gente que vai querer um negócio perfeito. Só para fechar o que o Leandro disse aqui agora, você vê que o concessionário só pega seu carro antes de negociar o 0 quilômetro. Se o concessionário faz isso, por que o particular não tem que fazer? Exato. Tem que é um alerta, é um alerta. Isso. Os nossos lojistas lá já estão trabalhando nesse sentido, né? É uma questão cultural também, viu, Jefferson? Porque se você for ver em São Paulo e outros estados, ninguém compra carro sem cautelar. Não compra. Mesmo tendo a cautelar da loja, exatamente. O cliente exige a própria... Eu não quero fazer a minha. Esse é um ponto muito interessante, porque assim, o laudo cautelar, né, existe um gap ali, né, nessa negociação. Então, você chegou numa concessionária para comprar um carro zero, por exemplo, Dani, você vai entregar seu carro seminovo, esse concessionário nem sempre fica com o seu veículo, ele pode repassar para um outro comprador, e esse comprador na ponta ele pode fazer algum serviço nesse veículo e repassar para uma pessoa final, ou até mesmo para um outro lojista. Então a gente não sabe qual é a cadeia, porque não existe uma cadeia de comando, uma cadeia de distribuição efetiva para cada carro tem o seu... Então se tu quer ter certeza, adquira o seu próprio laudo. Exatamente, porque você está atestando no ato daquela vistoria, no ato da compra. E assim como você também falou, vai comprar o veículo ali, como o lojista já adota hoje, comprou o veículo, já entrega o veículo ali na hora na loja, o conselho também, o próprio cliente fazer isso. Que eu citei para vocês que na venda do meu veículo eu fiz questão de uma cautelar. Eu comprei o carro 0 quilômetro, nunca tive nenhum sinistro, nenhum problema.
mas eu fiz a cautelar para apresentar, porque se depois, passado isso que eu passei com 0 quilômetro, várias outras situações que eu tenho com lojistas lá do Auto Shopping, se o cliente chega depois de 2, 3 meses, o carro tá batido aqui, diz, não, eu entreguei e não estava, né? Acho que foi Fernando da Automarcas, tem uma situação, né, que ele conseguiu, através do laudo cautelar, comprovar também que foi uma batida a situação, a cliente voltou para reclamar, e ele disse, não, eu tenho laudo aqui que eu comprovo. Tem um laudo, eu mostro as fotos estão aqui, não estava assim. Isso. É parecido com a que você reportou da concessionária. Então, por isso que nós falamos no início, para a implantação lá no Auto Shopping, só faltava assim, eles queriam o meu pescoço. Foi uma luta, porque todo mundo dizia assim, os lojistas já têm um custo tão alto, né, com preparação de veículo, com documentação, vai criar mais um custo. Eu disse, gente, é proteção para vocês. Então nós batíamos nessa tecla. Eu, Jefferson, depois Ricardo, a gente sempre lá nas reuniões mostrando isso. E hoje assim, tem inúmeros casos de coisas que nós conseguimos evitar, de prejuízos que eles não tomaram por conta da cautelar, né? Hoje, Dani, até reforçando essa questão da hora da venda, a gente sempre se apega a esses detalhes que são visuais, né? Por exemplo, a questão de uma batida, de uma colisão, mas você está garantindo basicamente ali que você você entregou aquele bem sem estar até fraudado. Claro. Porque eu acho que o maior principal problema aqui não é a gente entregar e depois a pessoa falar, não tinha um arranhão aqui no carro, não tinha uma batida. Porque veja bem, isso é o tipo de coisa que a pessoa vai ver. Sim. Não é um vício oculto do veículo. Mas eu tive recentemente um caso aqui de uma Land Rover que 2 anos depois, a pessoa quando foi revender, estava em outro estado, estava em Goiás, ela voltou o carro para cá, para Salvador. Porque simplesmente na hora de vender a pessoa aqui não fez um laudo cautelar, ela não tinha nada registrado, e lá estão dizendo que o motor não bate com o padrão original da montadora. E a pessoa comprou, tem uma foto, mas essa foto não serve de nada. Ela tem que ter um documento, tem que ter alguma coisa, entendeu? Mas foi transferido lá. Aí é um Detran, aí é todo um processo. O Detran não se comunica com outros, não pode ajudar, não. Foi transferido em Goiás. Não tem nada a ver aqui. O teu banco não comunica. Estadual. E não comunica. Entendeu? Nem aqui o Detran ainda verifica o motor. O motor lá é a base nacional. Quando o veículo é fabricado, cadastra na BIM, ele puxa mas lá não o motor verifica. Da BIM. Entendeu? Porque nem todos os estados verificam a numeração do motor. O próprio Rio de Janeiro, por exemplo, é um. Ele não verifica a numeração do motor na hora da transferência. É só a numeração do chassi, acabou. Quem verifica o motor, por exemplo? A gente, lá no cautelar. Como tem outra particularidade que varia de estado para estado, a questão da quilometragem, né? Que alguns Detrans, tu me falava, né, Leandro? Que alguns Detrans já, quer dizer, não, tu coloca a quilometragem no teu laudo. É uma foto obrigatória na vistoria do Detran, é a foto da quilometragem. Então, eu fiz a vistoria hoje, vai sair aquela quilometragem, a foto e o número daquele registro naquele dia. Na base Detran, né? Sim. Vamos supor que eu fiz a vistoria ano passado, estava a quilometragem registrada lá 10 mil quilômetros. Se ele vendeu o carro agora, depois de um ano, e a quilometragem está menos que estava antes, já é uma restrição. Ele vai apontar lá no sistema do Detran. E vocês liberam essa vistoria ou não liberam? É reprovado. É reprovado, exatamente. E assim, isso só vai conseguir puxar se ele já fez uma vistoria eletrônica antes. Certo. Se o carro... No teu banco, né, de dados. Como semelhante acontece, né, com as outras empresas. A gente conversava sobre isso. Exato. Cada um também tem o seu banco específico e só consegue identificar quando já tem a informação no banco de vocês. Exato. Qualquer vistoria que ele faça, né, no Brasil, no meu caso, por exemplo, a nível Brasil, qualquer vistoria que ele faça, seja laudo de transferência, laudo cautelar, vistoria para seguradora, financiamento, consórcio, fica um registro obrigatório do KM desse veículo. E aonde esse veículo for fazer uma nova vistoria, se esse KM divergir da vistoria anterior, no caso para menos, ele vai apontar e vai dar uma recusa no laudo automaticamente. Né? Isso é interessante porque a gente fica no histórico. Acontece bastante, né? Infelizmente, acontece bastante. E o problema é a gente informar, né? Porque o cliente quer saber quantos KMs caiu, né, em relação àquilo. Só que assim, por mais que no laudo a gente tenha uma informação,
né? Eu já tive situação de 150 mil quilômetros a menos. Uma adulteração pesada. Uma picape, uma adulteração pesada. Mas eu não sei quantas vezes essa adulteração pode ter acontecido, porque ele teve 11 proprietários. Você está me entendendo? Então, assim, pior é muito complicado. Ao entregar esse dado, está fazendo uma acusação. Exatamente. E é uma acusação passível de crime, é um prisão, crime, né? É um crime, só que a gente não sabe efetivamente quem realizou esse crime, né? Porque no qual momento? No ato da vistoria que a gente realizou lá anterior, o dono era Jefferson. Quando o Renato foi comprar o carro, fez um laudo cautelar, eu disse para Renato que, olha, teu carro teve 150 mil quilômetros a menos. E nesse meio do caminho podem ter sido várias passagens sem vistoria cautelar. O próprio Jefferson, às vezes, ele pode ter comprado esse carro sem um laudo cautelar e já ter comprado ele adulterado. Exato. Então eu não posso acusar nunca a pessoa, né? E a maioria das vezes que pega carro adulterado, quem tá ali com o carro nem sabe que nem sabe que um antigo, exatamente. Outro, uns dois para trás. E aí, mais uma vez, a gente reforça a questão da importância, né, do laudo cautelar, porque você tá basicamente se envolvendo num crime. Você está comprando um veículo que teve um KM adulterado e repassando para uma outra pessoa. E você vai ter que provar aquilo judicialmente. Que você foi enganado, que você foi lesado, tanto quanto aquela pessoa está tentando lesar. Daí tu comprova que, estou entregando com X de quilometragem. Exato, acabou. Segurança, é até importante ressaltar que, por exemplo, na vistoria do Detran, os vistoriadores, eles assinam um termo de responsabilidade civil para ser vistoriador. Esse termo é assinado junto ao Detran. Porque se ele aprovar um carro adulterado e na investigação ver que ele teve a intenção, ele vai responder criminalmente por esse ato. Então, mas o teu profissional ele tem que checar a documentação do banco de dados e ver se corresponde com o que está ali no painel. Porque pode ocorrer, se já ocorreu. Se fizer que não vê, ele pode ser penalizado. O historiador é humano, né? Já ocorreu de aprovar um carro com a intenção e a empresa, eu vou arcar com aquele prejuízo financeiro para o cliente. A gente tem um seguro de responsabilidade civil para proteger os usuários, mas o vistoriador vai responder por um crime. Tem essa responsabilidade. Então, é um procedimento muito sério. O Brasil ainda é um país, né, que tem muita fraude. Hoje a gente tem estudo aí que hoje basicamente 70% das vendas veiculares elas começam pela internet. E hoje a internet é a maior área de crime, né? Veicular. Verdade. Que a gente tem é a internet, né? Então a gente tem que entender que isso é uma segurança para o seu investimento, é uma segurança, né, para o seu bolso, é uma segurança do bem que você está andando da sua família, que você não tem um carro, um dano estrutural, e é uma segurança também na hora de você vender, porque você não pode ser envolvido depois em crime futuro. Exatamente. Então hoje, como você fez um laudo cautelar, né, para vender o seu veículo, se amanhã depois alguém te ligar e falar assim, Dani, poxa, bateu aqui o carro, eu não tinha visto aquele arranhão, esse é o menor dos seus problemas. O problema é amanhã se o carro ter 30 mil quilômetros a menos e falar que foi a Dani que fez essa adulteração de KM. Também eu já posso comprovar, ao menos no meu laudo. Entendeu? Constava ali, por isso que a gente diz que laudo cautelar é documento. Exato. É documento e de quem adquire, né? Sim, de quem de contratou, paga, de quem pagou por aquele cautelar. Do Isso. Do contratante. Depois de passar de mão em mão. Você tem um carro usado, vendeu, você fez a vistoria cautelar, arquiva aquele documento. Sim. Não sabe se vai precisar lá na frente. Daqui a um ano, né? Geralmente a gente aconselha até que a pessoa leve em cartório e peça para que a pessoa que está comprando o veículo assine, tem um campo lá para a pessoa assinar, pessoal, e você simplesmente reconhece firme exatamente como DUT, para transferência veicular. A partir daquele momento que fazem coloca junto na documentação, o laudo cautelar para o cliente comprar ciente do que fica a dica de quem ainda não faz isso, registrar. E para a pessoa física é isso, vai no cartório, registra junto com o DUT, reconhece, firma, acabou. Perfeito. É um documento. A segurança que ela vai ter, porque futuramente pode o cliente que comprou vir com ação, então ele com aquele documento ali, o judiciário, o juiz do processo vai acatar. Não é nada obrigatório ainda, mas é mais um meio de proteção. Sim. Isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que agora já está na hora da gente buscar as historinhas aí, ver o que vocês lembram do que aconteceu, assim, de mais marcante na vida de vocês aí não sei se neste momento Detran também tem alguma coisa assim escabrosa que tu viu
algum veículo montado. Tem Já aqueles, como é que aconteceu fala? lá, Clone, né? Clone que montado, fala. clonado, dublê, Como é? dublê, Pokémon, chamava. Fantasminha, Pokémon. Chamar de vários. Já pegou várias situações. O interessante é que logo quando a gente começou a funcionar, que antes era o Detran que fazia, que a gente começou, terceirizou, começou a trabalhar com vistoria, a gente reprovava o veículo, o cliente queria bater no vistoriador, que não, você está reprovando meu carro. Parece que queria bater na gente. Você estava afrontando. Mas é uma proteção. Até tem uma questão que o Conselho Nacional de Vistoria Veicular fez uma campanha vez falando vistoria salva vidas. Porque se eu estou reprovando aquele carro porque o pneu está careca, você vai pegar uma estrada com sua família, você pode causar um acidente. Então, uma das finalidades da vistoria é realmente salvar a vida, Proteção. Proteção de trânsito, tirar aqueles veículos de circulação que não tem condições de circular. Sim. Essa parte de extintor também, que vocês olham, né? Vocês não, né? A Cautelar não tem... E STEP já foi obrigatório, agora não é mais, porque pra minha surpresa, meu carro não tem STEP. Sempre tá atualizando, né? Tinha aquela questão do kit de emergência, Sim, aí foi. era obrigatório, depois não foi mais obrigatório. Mais. Então sempre tem que estar Então, atualizando. extintor, chave de roda, aquelas coisas antigas, nada mais é obrigatório. Chave de roda é obrigatório, sim. Se não Chave tem- de roda se tem marcada. step, é obrigatório. Se Se não tem tem step. STEP. Porque o seu deve ser carro reflete. deve ser um pneu Runflat. Então, ele, teoricamente, ele não fura. Você consegue levá-lo até o local de reparação sem necessidade de substituir. Mas é um Por isso é que ele não absurdo tem isso. step. Já fiquei na estrada, não com o meu, mas já passei perrengue na estrada com corte no pneu. Porque aí ele não não fura, tem mas ele jeito. rasga. Ele rasga. É isso que não te contam, entendeu? Exatamente. Ele não fura, ele só rasga. E aí o que acontece? Tu vai, né, reclamar com a montadora, que não é nacional, ela prepara um veículo que não é para as estradas Sim, nacionais. não é né? tropicalizado, como a gente costuma dizer. Então ele né? vai pegar as nossas estradas aí e Sim. sente o perrengue. Mas Então, e vamos para alguma história que tu lembre, Ricardo? A gente, ao longo desses 4 anos, nós já pegamos várias situações, né? Nós já evitamos, como você falou, prejuízo tanto para lojista como para clientes particulares, pegando carro clonado, pegando carro que foi cortado ao meio, e o cara parece que pegou o fundo de um carro com o outro, soldou os dois e montou, entendeu? E várias vezes o lojista, por exemplo, no Auto Shop Itapuã, estava com o aplicativo do banco aberto para pagar o carro, quando eu chego, peraí, calma que tem um problema aqui. E aí quando vai ver o problema, é um problema grave de restrição, né? de leilão. Então, Imagina coisas se que é um não daquele são... que quis sair da reunião e não aprovar a obrigatoriedade, Exato, hein? né? Naquela Nessa época hora, como é que ele se hoje, comporta? Exato, hoje essas pessoas... E é muito legal isso, porque hoje eu consigo me sentir... me sentir não, eu consigo perceber que nós conseguimos fazer nós conseguimos evoluir muito lá. Hoje o lojista colaborador quer, não né? está Hoje mais o lojista contra, quer. porque antes te viam, Exato, né, como antes o contrário. viam a gente como O bicho papão mesmo. o cara que estava ali para deixar perder negócio, cara que estava com um custo a mais, né? E um custo que, sinceramente, dentro do valor de um carro, é um custo ainda irrisório para a proteção e para o benefício que o laudo cautelar Quando nós proporciona. falávamos que em outras praças, acho que Renato até que colocou para nós que em alguns locais é obrigatório, que a maioria das pessoas já faz, né, que é comum. É cultural, Só que né? é cultural, mas aqui em Salvador, muito por conta dessa Tá obrigatoriedade do melhorando, Auto mudou Shopping melhorando, Itapuã mesmo. isso, melhorou Porque bastante. assim, hoje nós temos lá, circulam quase 1.000 veículos mês. Sim. Então assim, esses 1.000 veículos têm a exigência do laudo cautelar. Sim. Então, os outros auto shoppings também já começam a olhar isso. O consumidor já chega perguntando se tem a vistoria cautelar ou não. Eu acredito que a gente está conseguindo contribuir com esse movimento de conscientização. Sem dúvida, É. sem dúvida.
E aí, você já teve alguém querendo te bater, assim, reprovou meu carro? Se a gente faz uma fila aí, né? Se a gente for contar já teve arma de fogo, porque também trata até de manhã contando. Tu trata o interior também. Né? Não, eu quero saber desse perrengue pesado, assim, se já teve tem ameaças. Tem vários. Eu vou deixar essa oportunidade pro meu amigo Leandro aqui, mas eu quero tratar de um assunto interessante, antes que eu me esqueça. Sim, claro. Aconteceu comigo uma coisa interessante mês passado. Fizemos um laudo cautelar aqui em Salvador, com um revendedor. Ele vendeu esse carro para um advogado em Aracaju. Passado 3 dias, esse advogado me liga me dizendo que ia me processar. Porque eu tinha aprovado, com apontamento, tinha alguns reparos do carro, o carro tinha GNV. GNV não é passível de reprovação. Estava homologado, selo e validade, tudo normal. Só concluir aqui. E nem passível de apontamento, né? O que é que eu perguntei para ele? Doutor, o senhor é um advogado. Todo advogado lê documento. O senhor concorda comigo? Ele, lógico. O senhor leu o laudo? Ele parou um momento assim, uns 5 segundos. Falou, o senhor não leu o laudo. Então, o que é que eu passo para o cliente? Principalmente para o cliente particular. Também serve para o lojista também. Ele tem que ler o laudo, Dani. Sim. Porque muitas vezes está lá, aprovado com apontamento, aprovado direto. Não, o carro é bom. Mas, às vezes, tem um detalhe na cautelar que não é passível de reprovação, nem de apontamento, mas está lá constando no laudo. E aí, muitas vezes, é um apontamento que aquele carro não seria interessante para aquele cliente. Foi o que aconteceu com esse advogado. Então, tem que ter cuidado. Tem que ler o laudo com atenção. O critério da Soltel não é considerado como um apontamento. Não, GNV não. Né? E acredito que nem na supervisão, nem na DEC. Eu digo assim, alguns detalhes, né? Sim. O que eu acho assim, importante, Dani, é o consumidor final entender do laudo cautelar, a nossa importância ela é muito maior do que ver algo que ele mesmo poderia ver. É um raio-x. Então, assim, a nossa intenção não é fazer com que ele olhe o carro para que ele compre o carro. Não é através, por exemplo, de um carro aprovado. Quantos carros aprovados? Só transmitir a realidade. Quantos carros eu tenho aprovados que não são finalizados a compra? Vários. Por quê? Porque para o cliente não interessa aquele veículo. Por algum detalhe, mas não pelo laudo em si. E também não é porque eu reprovo o carro que também aquele carro está condenado e fadado ao fracasso e vai ser descartado no ferro velho. Então o cliente ele tem que entender que um kit GNV, por exemplo, ele não vai ser passível de uma recusa ou uma reprovação de um carro. Não há nada que desmereça aquele veículo por ele ter um GNV. O que pode acontecer de ter um apontamento, no caso, se ele tivesse um furo na longarina, que muitas vezes é furada a longarina do veículo, que é um item de segurança essencial do veículo, e vai ter um apontamento informando, olha, sua longarina está perfurada porque possivelmente ela tinha um GNV. Mas isso também não vai desabonar o veículo. No desabono pode ocorrer a desvalorização até do veículo. Aí eu vou deixar para o próximo podcast que Mário vai estar aqui com a gente. Um abraço, Mário. Mário Veículos foi um dos incentivadores para eu estar aqui, ó. Mário aí, ó. 30 anos completou agora, referência no mercado de seminovos. Mas assim, eu vejo que o lojista às vezes torce um pouquinho o nariz quando fala, né, do GNV. Por causa das modificações, né? Motor, até mesmo porque o lojista ele tem que dar aquela garantia, né? De 90 dias. O GNV, se o carro tem GNV, mas não está no documento, vocês acusam? Isso a gente acusa. Isso a gente acusa. Porque aí é regularização documental, né? E aí cabe para o lojista, né? Porque se o veículo na verdade está no documento, o cliente já está vendo ali. Porque isso, na verdade, a gente tem isso aí já é uma questão de uma restrição, né? É uma restrição, por exemplo. O seu veículo não está legalizado. Que é muito comum isso. O pessoal bota GNV e não regulariza. Ou também o contrário. Vou botar aqui antes de vender, eu tiro. E não informa. Não, a pessoa retira o GNV e permanece no documento com o GNV. E ela tem que regularizar. Só que quem tem que regularizar é o antigo proprietário. Né? Não é aprovado. Tanto estando com o GNV, também tirando o GNV. Muita gente coloca o GNV e não faz o procedimento para registrar o documento. Até para não querer gastar. E antes de vender, ele retira. Então, aquele período que ele fica com o carro rodando, está irregular. Quando ele passa o GNV, ele tem que fazer a vistoria, tem que fazer a inspeção. E a pessoa compra, na verdade, ela não consegue transferir esse bem. Ela vai lá na NCV, vai ser reprovado. Então ela vai ter que levar para regularizar essa retirada, vai ter que ter uma nota fiscal de retirada. Perdão. Vai ter que ter uma nota fiscal de retirada,
né, para poder regularizar isso e aí sim levar numa ITL, tirar esse documento, pagar uma documentação para depois voltar na ECV. Então tem todo um trâmite que, por exemplo, nesse caso a gente vai apontar. Agora, o fato do carro estar legalmente registrado com o GNV e estar com o GNV instalado não é uma restrição. Sim, sempre. Entendeu? Isso acontece muito. Acontece. Esse ponto que o Jefferson falou, ele é muito importante porque hoje a maioria das reclamações que eu tenho, tá, são de pessoas que justamente compraram e não leram o laudo. Imagina só, Dani. Não leram. Esse carro foi embarcado aqui em Salvador para Aracaju. Quer dizer, o advogado comprou o carro, tinha GNV. Quando o carro chegou lá, que ele viu que tinha GNV, estava tudo instalado. E ele queria me processar porque ele disse que eu tinha que reprovar o laudo. Eu falei, não, o senhor que deveria ter lido o laudo. Exatamente. Ainda mais pegando o carro à distância dessa maneira, né? Tem muita gente que confunde o laudo cautelar justamente com isso. Eu vou comprar o carro pelo laudo cautelar. Isso. Gente, mas espera aí, não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é muito mais além do que isso. Agora, se para o consumidor final acontece isso, imagina com o lojista também acontece. Aí isso é ainda mais inadmissível, né? Exatamente. Ah, mas o laudo estava aqui. Poxa, não é um lojista, não está acostumado a avaliar carro, né? Não olhou o laudo perfeitamente. Acontece também. Acontece demais. Mas sobrou para ti. Né? Eu acho impossível que ninguém aí tenha sido ameaçado por ter reprovado o veículo. Você tem tantas tantas aí, meu amigo, que vai até ter trabalho de lembrar uma. Não, eu tenho. Ele é bom falar assim, não foi aqui em Salvador, foi lá no Rio, foi lá não sei aonde. Pode jogar se tu quiser dar nome aos bois. Eu tenho uma situação que foi bem complicada mesmo, de um veículo que eu informei a numeração do motor, disse que a numeração desse motor ela não estava no padrão, não estava mesmo no padrão, e o cara queria, entendeu, causar mesmo na minha vida, entendeu, queria causar mesmo na minha vida. E depois a gente acabou montando uma carta laudo para a montadora, né? A gente fez toda uma orientação, fizemos uma carta laudo para a montadora, e a montadora realmente viu que não estava dentro do padrão usual da montadora, e o pior, ele tinha comprado esse carro zero, foi vender, fez um laudo cautelar. Eu disse isso, olha a responsabilidade, porque assim, quando eu puxo lá no meu laudo, a gente tem lá a quantidade de donos, porque a lei ela não permite a gente saber quais são os nomes dos donos. Isso é um ponto até importante, né? Só a quantidade de donos. Então, quando eu vi lá... Mas o anterior, sim. Não. Nem o anterior. Não, a lei não permite isso. Então, eu vi lá o único dono do veículo. Então, você vê assim, pô, se o cara pegar um carro zero e você fazer uma responsa dessa, é bem complicado, né? E aí a gente deu esse problema, foi para São Paulo, para nossa matriz, né? A gente teve que fazer a carta laudo, mandar para a montadora, e a montadora efetivamente viu que estava fora do padrão usual, que teve um problema na fábrica naquele dia, e foi, na verdade, foi um pontilhado a mais onde não deveria ter. Já pegou uma situação dessa, um carro zero que não conseguia emplacar porque estava divergente no motor e foi constatado o erro na montadora. Exatamente. Aí são porque é uma máquina que marca ali isso aí. E fez um risco a mais. O que eu costumo falar, gente, olha só, tem que fazer esse procedimento. A gente trabalha com a máquina humana, né? E a máquina humana ela tem problema. E não é porque a fábrica trabalha com a máquina lá, o robô, que o robô também não dá problema, né? Ele dá problema. Tem suas falhas. Tem suas falhas também, né? Então é importante a gente frisar isso, porque assim, é uma responsabilidade muito grande a nossa. Né? Parece que a gente está ali, que a gente sabe. Não, é uma responsabilidade muito grande. Imagina você pegar um carro único dono e você falar o seguinte: olha, seu carro foi repintado, seu carro tem um dano estrutural, ou seu carro tem um motor fora do padrão usual. Aí, por entender disso, assim, as empresas que estão lá no Auto Shopping, eu acredito que nós passamos por essa entrevista, uma das coisas que eu me dei, vocês têm seguro para cobrir, porque nós entendemos justamente isso. Sim, o operador está ali, ele está verificando, mas pode se passar. E aí, se o prejuízo é de 50, de 80, sei lá, nós temos que estar ali para poder honrar. Eu tenho uma RC própria, né? E ainda tenho uma RC mundial da Decra. Né? Então é uma garantia. Eu tenho duas garantias. Porque assim, a falha, nós somos humanos. Nós podemos errar em qualquer situação do nosso dia a dia. Nossos funcionários, né? São nossa máquina que faz essa grande engrenagem girar, também são humanos e eles também são passíveis de falhas. Né? Mas nós trabalhamos constantemente para justamente evitar isso. Né? E eu, graças a Deus, assim, eu trago essa história que acho que foi mais marcante para mim, que foi uma história onde a gente acertou.
né? E conseguiu comprovar, e conseguiu né? Foi comprovar, até o fim. mas você imagina, eu fazer um carro zero e o quanto o cara querer me matar, né? Arrancar minha cabeça literalmente. Também tem alguma história assim, Renato? A Top Nordeste aí pelo Tem uma Brasil, história, pelo país. Até para chamar a atenção no momento de negociar o veículo, isso tem questão de um mês e pouco, na loja de Lauro de Freitas. Tá fresquinho. Chegou o cara de tarde, nervoso, carro tal teve aqui, fez história aqui. Ele fez, por quê? Porra, o cara fez o Pix, não entrou. Agendou e cancelou. E ele já tinha assinado o DUT, reconhecido firma. No momento da vistoria, tá o DUT reconhecido firma. A gente vai fazer a vistoria, o comprador tá tudo ok ali. Ele transferiu o carro pro nome dele. Só que ele não recebeu o pagamento. E aí o cara não atendia mais o telefone, sumiu. Ficou uma situação complicada para ele. O cara fez vistoria de manhã, ele chegou lá de tarde e não achava mais o cara. Gente, e ainda queria que tu ajudasse nesse processo, né? Não, puxou câmera, tudo, ajudou no que podia. Mas é importante frisar que nesse momento não passar a documentação, entregar o carro antes de conferir realmente se foi pago. Não é porque fez a vistoria, porque está naquele ambiente que vai querer depositar toda a credibilidade também naquele momento. Comprovar o pagamento certinho. Por ser um carro, um procedimento de venda particular, é mais difícil dele reaver. Se fosse uma loja, um concessionário, ele teria um lugar para ir, né? Alguém para responsabilizar. É porque a cultura, infelizmente, né? Assim, existe ainda hoje em dia pessoas que acham que sabem comprar e vender o carro, que sabem olhar o carro, né? E são geralmente esses os clientes que mais caem em golpe. Sim. São os que acham. Então, assim, procura uma pessoa que possa te orientar, procura um despachante, procura uma empresa de laudo cautelar. Faz o beabá, né, direitinho ali, porque é para você justamente não cair em golpe. Hoje em dia a praça tem muito golpe. A gente evita muito golpe diariamente. E nós temos, só no Auto Shopping nós temos 3 empresas instaladas, né? Exato. Se quiser, inclusive, fazer o laudo cautelar com um e fazer com o outro para ver a veracidade, estamos lá à disposição. Agora tem 3, inclusive. E Renato também tem uma vistoria aí em cada ponto da cidade, né? Facilitou muito isso. Quando a gente estava começando, logo no início, eu me lembro aqui em Salvador, era filas e filas naquele Detran absurdo. Sim. Ali quando precisava fazer uma transferência. Hoje vocês desafogaram totalmente lojas, né? Isso. Em Salvador a gente tem 2 lojas, uma fica no Auto Shopping Rodrigues. E no Auto Shopping da gente, né? E o outro no Shopping da gente. Instagram de vocês. Em Salvador. E na Bahia são mais de 28 lojas, Lauro de Freitas, Camaçari, vai descendo. Facilitou muito a vida aí de quem precisa transferir o carro, né? O processo hoje também é bem menos burocrático, né? A vistoria que a gente faz é bem rápida, né? A gente busca, até pela experiência, ser bem rápido, já sabe onde está a numeração. Questão de 30 minutos, o cliente já está liberado para realizar a transferência do veículo. A vistoria é mais rápida que a cautelar, né? Bom, acho que com todas essas dicas que nós demos, não tem como errar. Nós já demos o caminho das pedras aí para o consumidor, o lojista, aquele ainda que bateu na tecla, né, e não acreditava. Hoje em dia nós não precisamos falar mais nada. Todas as situações aí de dia a dia vêm comprovando o quanto é necessário e o quanto os protege. Acho que em primeiro lugar é isso, a proteção, né? Então, meninos, eu tenho a agradecer muito a contribuição. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Vou começar fazendo por esse lado. Ricardo, obrigada, viu, pela tua presença, por toda a contribuição. Vê se tem alguma consideração a fazer, fique à vontade, o microfone é teu. Eu é que agradeço, né, o convite, a participação, agradeço aos colegas aqui a disponibilidade. E dizer que, assim, eu quando entrei no Auto Shop Itapuã, eu conversei com muitos lojistas e aquela resistência, eu fui minando, conversando com eles e dizendo, amigo, o mercado de veículos está mudando muito rápido. Se você não se adequar, se você não entender isso, se você não perceber que hoje o consumidor ele está mais esperto, ele está mais atento às situações, ele tem um nível de informação muito maior do que antigamente. Sim. O quanto mais rápido você perceber isso e entregar isso a ele já pronto, você tem possibilidade de ter mais sucesso na sua loja. Bem. Quanto mais você ficar
naquele venda de carro antigo, ele quer de qualquer jeito, esconder, tentando omitir esconder alguma informação importante. Exato. Quanto mais você for sincero com ele e mostrar, mais você tem chance. E graças a Deus estamos... Teve êxito, viu? Porque nós já temos ali os lojistas conscientes, né? Os vendedores também. Não, que bom. Estamos obtendo êxito. Que bom. Quem começou foi aí, né, Jefferson? Só para fechar a questão da fraude, eu não poderia deixar de pontuar a seguinte informação. Principalmente o cliente particular. Pegou um laudo cautelar, passa o leitor no QR Code. São inúmeros laudos nossos adulterados. Tem muito. Tem que passar o leitor no QR Code para ver realmente a veracidade, a autenticidade daquele laudo. Então é isso, não basta pegar um laudo cautelar, tem que confirmar a veracidade dele. Exatamente. E para fechar, Dani, para mim, eu sempre comento na roda de amigos que o arrependimento que a pessoa tem em comprar um carro sem procedência, certo? Sempre vai ser maior do que o custo numa vistoria cautelar. Muito bem. Isso aí a gente não tem o que dizer. Então, é o que eu sempre falo. Vai comprar um veículo, faça um laudo cautelar com a empresa idônea. As 3 empresas aqui representadas, eu boto aqui minha mão no fogo. São empresas que, aonde eu não atuo, eu indico. Tá? E, para finalizar, agradecer a você esse convite. Eu que agradeço. E me colocar à disposição quando precisar. Esse bate-papo foi incrível, faremos mais disso, né? Porque nós precisamos esclarecer, desmistificar. Tinham vários assuntos aqui que muita gente, tenho certeza, que ficou sabendo agora através de vocês. Então, obrigada. Continuem juntos, assim, eu acho, só ajudando o mercado, que vocês estão fazendo isso. É só contribuição mesmo. Obrigadão. E vai trazer Ivete da próxima, viu? Combinado. Então, Leandro, muito obrigada, viu, pela tua presença. Isso. Agora vai começar lá as atividades no Auto Shopping, bem-vindo. Se Deus quiser, em breve. Vai seguir aí a parceria. Sem já dúvida. vai pegar o ambiente, né? Mais favorável, isso. né? Todo mundo educado lá, todo mundo já querendo o laudo cautelar, tanto o cliente quanto o lojista. Hoje em dia tu já chegou numa época melhor. Tá mais tranquilo, o clima tá mais amistoso lá. Isso, então isso. Pronto. Mas Dani, que bom termos mais uma empresa, né? Pra te agradecer, contribuir. né, primeiramente a oportunidade de estar aqui, pelo convite também, pela parceria também no Auto Shopping, que eu acho que vai ser muito importante, né? A gente sempre trazer coisas novas para o público, é bom essa concorrência amigável, né, que a gente tem, de certa forma, porque isso estimula a gente a cada vez mais estar trazendo algo novo para o mercado e cada vez mais segurança para o nosso cliente final. Né? Então, acho que é muito bacana, né? A gente está junto nesse local. Essa confiança que nós transmitimos ao longo de 16 anos do Auto Shopping Itapuã. No entanto, assim, as empresas que hoje agregam lá são justamente empresas que já trazem essa credibilidade. Né? Exato. Nós já tivemos, inclusive, uma outra empresa que participou por um período, fez um teste de experiência e não foi aprovada, foi convidada a se retirar do Auto Shopping. Né? Os meninos ainda acompanharam isso, então apesar de ser uma empresa, de pagar aluguel, nós retiramos do nosso pool, porque realmente não transmitia o que o Auto Shopping Itapuã construiu, né, a duras penas nesses 16 anos. É porque é um negócio de segurança e credibilidade. Né? Então, se você não trouxer esses 2 itens aí para o cliente, né, para o lojista, enfim, para todos que estão ali, simplesmente o negócio não anda. É isso mesmo. Né? Então, você tem que trazer isso, tem que ter um ambiente amigável, tem um ambiente saudável, a gente tem que trazer segurança na compra e na venda e tem que deixar todo mundo ali bem calçado, né? Digamos assim, nessa negociação desde o início até o fim. Vida longa para os 3 no Auto Shopping, para os nossos negócios, né? E Renato quase esteve conosco no Auto Shopping Itapuã também, né? Quase. Mas hoje nós temos lá a Certificar, que faz a vistoria, né, para o Detran. E na época, parece que não, por conta da região, não podiam ter 2 na mesma região, no mesmo espaço. E aí tu ficou de fora. Mas que bom estar aqui com a gente hoje. Acho que foi bem esclarecedor também a tua contribuição. Foi muito boa para todo mundo. E quem sabe, assim, em um outro momento, Auto Shopping Itapuã, né? Porque o mercado muda, as regras também mudam, né? Vê se tem mais alguma consideração, alguma coisa que ficou esquecida. Eu gostaria de agradecer o convite, foi muito proveitoso. A Top
está aí para ajudar a esclarecer qualquer assunto que os clientes acabam chegando na vistoria com muita dúvida. E a gente tem já a equipe já com experiência para esclarecer todo o procedimento, documentação que precisar. Estamos à disposição e gostaria de agradecer o convite. Que bom, obrigada a todos vocês também pela parceria, pela contribuição. São os patrocinadores também do BN AutoCast, muito obrigada pela confiança. Eu ganhei também os brindes, obrigada, Renato, adorei. O pessoal, os meninos aí ganharam brindes também, depois vai todo mundo com um bonezinho. Obrigada, gente, pela audiência. No próximo podcast nós traremos outras novidades, teremos meu amigo Mário, que eu já dei o spoiler por aqui. Nós vamos trazer também algumas financeiras, pessoal do meio jurídico para esclarecer para a gente alguns procedimentos também que nós devemos atentar antes da compra do veículo. Então, a ideia do BN AutoCast é trazer toda essa informação, toda a segurança para a compra do veículo seminovo, para o veículo 0 km. Gostaria muito da audiência de vocês, do like lá no YouTube, que nós estamos com uma audiência bem bacana, mas ela ainda pode crescer. E também contribuam com assuntos que vocês querem aqui que nós abordemos durante esses podcasts, serão muito bem-vindos. Obrigada, boa noite. Pronto,